Welcome back, guys. Let's finish this lesson remembering everything we already know about democracy. We know it all already, right? Right. And Paul says it's only logical. What is only logical? It's only logical. Look, liberty needs limits. Remember, liberty needs limits because if liberty has no limits, there is no equality, right? If liberty has no limit, there is no equality. That's only logical, right? Se eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, eu vou invadir o seu direito, né? Então não vai existir igualdade, não é? It's only logical. Does liberty need limits? Yes, it does. What does liberty need? Liberty needs limits. Does liberty need limits? Yes, it does. Why does liberty need limits? Because if liberty has no limits, there is no equality. Né? Não existe, ou there isn't equality. Mesma coisa, né? If liberty has no limits, there is no equality. Não existe igualdade, né? Não existe nenhuma igualdade. There is no equality. Right? Então, olha só. Why does liberty need limits? If liberty has no limits, there is no equality. Is there equality if liberty has no limits? No, there isn't. Is there equality if liberty has no limits? No, there isn't. Right? If liberty has no limits, there is no equality. That's why liberty needs limits. That's why. Because if liberty has no limits, there is no equality. Right? That's why. Now, why does liberty need limits? Because if liberty has no limits, there is no equality. Simple, right? It's only logical. Agora, aqui a gente está falando de otherwise, que é uma conjunção. Não é que ela junta duas frases. Ó, é por isso que a liberdade precisa de limites. Caso contrário, otherwise, caso contrário, né? Se a liberdade não tiver limite, né? Caso contra a liberdade precisa de limite. Se a liberdade não tiver limite, caso contrário, né? Caso contrário, não existe igualdade. Né? Caso contrário, caso a liberdade não tenha limites, não vai existir a igualdade, tá? E o otherwise, por exemplo, you need to study for the test. Otherwise, quer dizer, se você não estudar, você precisa estudar. Se você não estudar, otherwise, caso contrário, você não vai passar a prova. You need to study for the test. Otherwise, you are not going to pass the test. Tá? Otherwise, caso contrário, né? A liberdade precisa de limites. Caso contrário, quer dizer, se a liberdade não tiver limite, não existe igualdade. Right? Does liberty need limits?
Yes, it does. Why does liberty need limits? Because if liberty has no limits, there is no equality, right? Why does liberty, outro jeito de a gente responder, why does liberty need limits? Liberty needs limits, otherwise there is no equality, tá? Então me dá essa resposta agora. Why does liberty need limits? Very good. Liberty needs limits, otherwise there's no equality. If liberty has no limits, there is no equality. Is there equality if liberty has no limits? No, there isn't. Is it only logical? Yes, it is. It's only logical, né? Só lógico. É só lógica, é lógico isso. Lógico. Se a liberdade não tem limite, não existe igualdade. Porque aí, se eu tenho toda a liberdade, eu vou invadir o direito de igualdade do outro. Right? Very good. All right. All right. Então, com isso, nós fechamos a nossa aula sobre democracia. Lembrem que é muito importante, que é um estilo de vida. Você pode até considerar a sua religião, porque se você entende que o outro é igual a você, o outro tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, é o suficiente, você não precisa de outra religião, right? É uma questão de igualdade, liberdade com respeito à igualdade. Simples. It's only logical. Is it only logical? Yes, it is. All right. So now come back because we're going to read our dialogue. See you soon, everybody.